Oi, Olá, tudo bom bem? dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Mais um podcast no ar, segundo Isso, mês. segundo mês. Estamos de aniversário, mêsversário. Mêsversário, Vamos adoro. falar Eu disso. Isso, adoro. vamos falar disso com uma pessoa que ama Amo. mêsversário. Amo. E aí? Muito feliz? Muito. Também. Muitos feedbacks positivíssimos. E assim, muito feliz com tudo que as pessoas têm falado a respeito. E fico também me olhando e me observando o tempo inteiro, sabe? E se criticando, tenho certeza. Com certeza, absoluta. É. Mas uma coisa que não tem crítica Nenhuma. sobre essas canecas. Nenhuma. Que ficaram perfeitas. Seguimos aqui com ela. Muito Hoje bom. com conteúdo um pouco... Canecas da Bela Foto, né? Da Bela Foto. A gente tá tão familiarizado que a gente nem... né? É bela foto. Hoje o conteúdo líquido... A dele não, daqui tá um pouco diferente, porque a nossa mesa tá um pouco diferente. Tá bonita. Tá bonita, né? Tá O bonita. cheiro aqui tá maravilhoso. Por quê? O conteúdo hoje é um pouquinho mais adulto. É. Então a gente tirou as balas, os chocolates e estamos um pouquinho mais adultos. Eu vim até sem boné, não sei se você percebeu. Vem mais... A Aline andou dando uns feedbacks pra ele veio Pouca coisa. qualquer coisa, então ele deu uma mudada de estilo. É isso aí. Pouquinha coisa. Hoje estamos com Haikai nessa mesa. Meu Deus do Eu sou céu. apaixonado por Haikai. Assim, é uma marca que eu... Sabe aquela coisa que você não gosta só do produto? Você gosta de É o tudo todo, que né? envolve, sabe? Assim, a cultura, os valores, a forma como eles entregam, a Uhum. forma como eles fazem a propaganda deles. Eu sou apaixonado. E eu uso sempre uma frase lá em casa, assim, Aham. Haikai-se. É isso, Haikai. O Expedito é o rei do delivery do Haikai Sim. toda semana. No mínimo. No mínimo. Uma E eu vez por sou a rainha do Haikai Gourmet, que é o espaço especial que tem ali do lado do balcão. Se você não foi, vá. Você ainda não foi, Não você já fui. confessou isso, vá. É uma experiência totalmente diferente. Você pode escolher as suas peças preferidas de uma forma diferente. E o mais legal disso tudo, tanto no delivery, quanto no balcão, quanto no espaço gourmet, Dia dos Namorados está chegando. Falta menos de uma semana. Sério? Sério. Preciso me programar para isso, então. É isso. Já vou encomendar. Vai ter entrega e lá vai ter mimo especial na entrega, no delivery. Na entrega no delivery é uma coisa, né, querida? No balcão. No delivery, no balcão e no gourmet. Eu não tenho dúvida. Lá em casa a gente usa o Haikai e eu sempre falo isso nas minhas redes sociais para celebrar, sabe? Assim, porque pra gente tem mais que só o produto, assim, tem muito sentimento, muita emoção e muita lembrança de vários momentos que a gente celebrou com o Haikai, sabe? Eu como comida japonesa, sou super novata, tanto que o meu ainda tem um elástico. Uma criança. Né? Uma pequena bebê de 4 anos comendo comida japonesa. E assim, eu fui direto lá, não só pela Flávia, que a gente é amiga, mas porque acho que lá eu me senti em casa. Eu até cheguei a experimentar de outros lugares, são ok, são legais, mas eu acho que lá tem tudo que você falou, a peça é pequenininha, para tamanho certinho para você comer, se deliciar. Eu acho que vai muito E além do é a produto. experiência. Eu acho que a experiência é tudo. Exatamente. Eu acho que ela proporciona essa experiência que vai desde o atendimento até o produto final, assim. Eu realmente sou fã. Então, nossa dica de Dia dos Namorados, Haikai. Haikai-se. Haikai-se. Seja em casa, seja lá no Resident Shop, isso aí. onde você quiser. Mas não tem outra opção, é Haikai. É isso aí. Flavinha, obrigada, tá? Obrigado, Haikai, por sempre. Agora, vamos saber o que a gente vai falar hoje? Eu tô um pouco constrangido, o que será? Eu não sei. Por que você é constrangido? Eu sou tímido. É porque mulher fala muito. E aí, quando a gente pensou no conteúdo pro Dia dos Namorados, a gente pensou o quê? Vamos abrir uma caixinha de pergunta, porque a gente lê, sim, todas são importantes pra gente. E essa pergunta que veio, na verdade, a gente puxou quando a gente lançou o Instagram, Exatamente, lá atrás, que já veio uma pergunta que era assim, já vou mandar a pergunta. Manda. Como fica o casamento / sexo pós-filhos? Muda tudo. Puxado. E assim, é uma questão que a gente percebe o quanto envolve a família, né? Sim, como um E que todo. muitas vezes isso passa despercebido. Uhum. Então, eu acredito que seja de suma importância a gente hoje estar aqui falando sobre isso. No momento de Dia dos Namorados, sim, porque é um momento, então, que o casal olha pra ele, né? Sim. E eu acho que isso é mais interessante, de Com trazer certeza. essa reflexão. Mas não é a gente que tá falando só não, tá? Não, eu não tenho capacidade de falar sobre isso. Nem eu. Ah, então que bom. Você trouxe alguém? Eu trouxe, graças a Deus, graças que a a gente vai aprender junto. Então, hoje a nossa convidada, Aline Ferreira. Muito obrigada. Obrigada por agradeço o aceitar esse convite. convite. Maravilhoso poder estar aqui participando disso, poder comer um haikai. Não é? A Aline também é fã de Haikai, que a gente já soube. Sou fã do haikai gourmet, né? Aí. Lá no cantinho, aí. O maravilhoso. Pedito vai ficar com um pouco de inveja da gente. Pois é. Vai.
Antes da gente começar esse bate-papo, a gente sempre começa, se você assistiu até agora, você viu que o nosso convidado se apresenta quem é ele na fila do parquinho, mas como Exato. esse conteúdo tá muito adulto hoje, eu vou te perguntar, mas calma, tá? Temos censura, temos o Igor ali me julgando com a cara dele. Aline, quem é você na fila do cinema? Opa! Então, eu sou psicóloga há mais de 20 anos na clínica e me especializei em família, casal e sexologia. Acho que é por isso que vocês estão querendo conversar comigo. E eu sempre estou disponível para bater papo, trazer ideias, conteúdo, possibilidades, que às vezes a gente fica meio cego no caminho e não consegue enxergar as possibilidades. Então, eu sou sempre aquela que está disponível para oferecer possibilidades a quem quiser ouvir, né? Lógico. É lógico. Ela disse assim coisas que já mexeu comigo, sabe? Psicologia, eu amo psicologia, assim, amo psicólogos, amo falar, né? Obviamente, e família, né? Então, eu acho que tem tudo isso hoje aqui no nosso papo, na nossa mesa. E realmente muda muito, assim, independente de como era e como é, o meio do caminho até você se encontrar numa nova rotina, porque até então era um casal que podia comer o haikai, que podia ir ao cinema, como eu te perguntei, quando você na fila do cinema, a hora que desce na telha. Quando vem o terceiro, o quarto, quando vem o filho, principalmente muito pequeno, que é totalmente dependente, muda tudo, né? Esqueci de falar que eu sou mãe de é duas também, isso. então eu tenho a Você, vivência né? também. Lugar de fala total. Além dos livros, a vivência, E né? quem são elas? Manuela e Maria. A idade. Manuela tem 10 anos e Maria tem 7 anos. Que maravilhoso. E como é que foi pra você? Então, para mim foi difícil, foi muito difícil, porque engravidar também foi muito difícil. Então, tudo era temeroso, sabe? Qualquer ação era temerosa. Até que a gente foi começando a se soltar, porque é um redescobrir-se, né? Porque a gente se dissocia do indivíduo para virar mãe e pai. E aí depois você começa a se reconectar com você mesmo e relembrar dos desejos e tal. A gente, de fato, se deixar, muita gente esquece do próprio desejo, porque se envolve tanto com a função da maternagem, da paternagem, que pode acabar deixando de lado esse elemento que é tão importante, que faz com que o casal seja casal. Porque senão são sócios. Engraçado que teve uma caixinha que falou, uma pessoa que, quando a gente abriu a caixinha perguntando, né, o que mudou, uma pessoa falou que ela se desconectou dela mesma, do parceiro, então. Porque são duas pessoas, quando você casa, são duas pessoas diferentes na mesma casa, e aí você cria aquele vínculo. E cuidar de um terceiro é uma responsabilidade absurda. Eu fiquei, por exemplo, acho que um dos casos assim que para mim também foi uma questão voltar à vida de casal pós-filhos, porque a gente ficou 8 anos casados, sem filhos. E aí a gente, né, casou muito novo, eu e a Aline, e aí a gente queria muito aproveitar essa vida de casal. E a gente realmente aproveitou. E quando virou essa chavinha, principalmente na cabeça da Aline, de quero ser mãe, é a minha hora, ok, a gente, né, engravidou e tal. E aí, quando veio o Pedro, a gente veio no excesso, sabe? Excesso de cuidado, excesso de medo, excesso de receio e de culpa, obviamente, né? Que eu acho que acompanha muito, principalmente as mulheres. E a gente não se achava quanto casal, porque a gente não tinha esse olhar, né? A gente só demandava tempo para aquele ser. Eu acho que esse foi uma grande questão, né? De se encontrar. Mas esse é um movimento mais comum, né? Até mesmo através da biologia, né? Assim, é a nossa continuidade. Então, você quer garantir que teu sangue continue, né? Então, a gente tem um olhar ali criterioso para que aquela pessoinha sobreviva e com cuidado, com saúde, com amor e tudo, e a gente se desconecta até mesmo do autocuidado. Que dirá do companheiro ou da companheira, né? E qual o segredo para nessa desconexão de todos não ir ladeira abaixo de vez? Então, queria eu ter receita de bolo aqui, né? Para oferecer para vocês, assim como a Haikai tem receita, eu não tenho receita. O que eu posso dizer é o seguinte, é a gente perceber que eu estou desconectada. Como eu vou fazer para reconectar? E a gente fazer um esforço
É preciso fazer o esforço. E aí as pessoas também se queixam, mas aí não espontâneo. Tudo bem não ser espontâneo. É esforço. Então é muito valioso. Se eu faço esforço por amor, é muito valioso eu fazer um esforço para me conectar de novo com o meu companheiro ou com a minha companheira. Você acha que essa desconexão, pelos seus anos de clínica, né, vem mais da mãe ou do pai? Olha, é mais comum da mãe, tá? Mas tem pai também que se desconecta. Também acontece. É mais comum, eu acho que a mulher enfrenta, né, os 9 meses de gestação, tem uma alteração hormonal importante que, inclusive, impacta na libido da mulher depois do parto. Então, assim, é natural que ela acabe se desconectando mais. E, inclusive, tem homens que têm muita dificuldade. Hoje a gente vê menos relato. Mas há uns 10 anos atrás ainda era muito comum a gente ouvir relato do marido, do companheiro que não respeitava o resguardo. E assim, não era muito legal, não, sabe? Porque a pessoa se disponibiliza a fazer uma coisa que, na verdade, ela não está disponível. Eu acho que tem uma questão, né, que é muito difícil, você entender esse momento que a mulher está vivendo. Porque é uma questão muito hormonal dela com ela mesma. Sim. Então, O corpo muda muito, né? E se o homem não estuda, se ele não aprofunda nesse conhecimento, chega na hora ele acha que ela simplesmente não quer mais ele, entendeu? E aí é um excesso de olhar da mulher para o filho, e o homem, né, já não tem mais aquela atenção. Então, antes eu era 100% da atenção da Aline em casa, né? Obviamente, porque a gente só tinha um ao outro, e a gente tipo, só se olhava. Agora ela só olha para baixo, né? Só olha para o seio, só olha para a criança, só olha para o corpo dela que está mudando, que mudou. Então, o homem nesse momento ele também tem esse olhar de afastamento, de ser deixado de lado. Vem muito isso para o homem que não busca conhecimento, né? E é legal a gente ouvir o relato de um homem, né? Porque a gente sabe rodas de mulheres, de amigas, de mães, como a gente se sente, né? E, claro, a gente sabe como o nosso companheiro se sente, mas outros homens falar sobre isso é muito difícil. Eu tenho casos, por exemplo, de amigos e casos conhecidos, eu recebo muito relato no Instagram sobre histórias de família. E é muito comum, por exemplo, separação nesse período de puerpério ainda. Por quê? Porque o homem é exatamente isso, né? Eu digo que o homem é só um adereço na maternidade, como no casamento. Então, a gente foi casar, eu e a Aline, vi o vestido, vi a grinalda, a aliança, as flores da igreja, como seria a festa. E o marido? O marido é só mais um adereço, ele já estava com a roupa, já escolhia a roupa. Então, é só mais um item dali, né? E na maternidade, né, e na paternidade, mas a gente fala muito da maternidade, o homem, o pai, é também mais um adereço, sabe? Eu acho que esse é um sentimento de isolamento. E existem casos, hoje já comprovados, de depressão do homem também no pós-parto. Também por esse sentimento de ser deixado de lado. Então, esse equilíbrio da mulher no momento de hormônios à flor da pele e do homem entender isso e depois eles se olharem de novo, eu acho que a chave é muito difícil, sabe? Não é fácil mesmo, não. Mas você falou uma palavra muito importante: estudar. Estudar não significa eu ter que ir para uma sala de aula, ter aulas chatas, nem nada. Mas é eu me interessar pelo assunto. Se hoje em dia a gente tem YouTube, canais de podcast, Instagram, enfim, uma série de coisas que nos favorecem com conteúdos valiosos que vão abrilhantar a nossa mente, né? E vai abrir portas. Eu escutei, até hoje eu escuto no consultório, homens se queixando de que estão abandonados no relacionamento. E às vezes com crianças já de 5 anos, já não é mais puerpério. E aí a gente precisa fazer um resgate desse casal, um resgate dessa conexão, porque está desconectado. Será que é possível conectar? Porque às vezes também tem situações, gente, que infelizmente a gente cola de novo. não cola de novo. Eu acho que o perigo, Aline, e aí você me corrige se eu estiver errado, é o tempo, né? Por exemplo, 5 anos é muito tempo para você parar e olhar de novo para trás. Então, eu acho que esse tempo, ele precisa ser mais curto possível, né?
E hoje a gente está aqui para alertar isso, né? Uhum. Então, se os casais, as famílias que estão nesse período de puerpério, pós-parto, ou às vezes com 5 anos, voltar a olhar para o casal, né? Eu acho que a gente tem bastante dificuldade disso, principalmente porque parece muito frágil, né? A criança precisa de muita atenção, muito cuidado. Só eu sei cuidar, só E eu às sei vezes olhar. acaba virando uma desculpa. Sim, Uma boa exatamente. Uma justificativa, boa né? justificativa. Ah, não, vou ficar lá, não, vou ficar. Quantos filmes, claro, de forma até bem humorada, às vezes a mulher não quer ir pra uma relação sexual, vai lá e pega a criança na cama e põe pra dormir. Ah, acordou, vai dormir aqui. E eu acho que a pá de cal ali, o que acaba com tudo ali naquele momento é o cansaço. Porque o cansaço, quem tem filho pequeno, é uma coisa assim. Ah, hoje eu não consegui dormir. Amanhã você pode conseguir dormir e descansar, mas você pode não conseguir dormir e descansar por muito tempo. Uhum. E aquela boa noite, porque às vezes 3 horinhas de sono, 4 horinhas, seu filho acorda muito, você já dá uma boa descansada. Mas às vezes não, então aquilo vira uma justificativa. Você acaba não conversando, vai deixando de lado. Você perde o timing, né? Sim. E aí o que ele falou, ele tá coberto de razão. O tempo, ele é valioso porque ele tanto pode trazer cura, como ele também pode trazer prejuízo, né? Então, se eu fico muito tempo afastado de uma pessoa, eu posso, de fato, perder conexão e não ter mais acesso. Eu perco o acesso da reconexão. Mas se há interesse das duas partes em se conectar, ok, tá. Eu acho que a gente precisa resgatar isso, né? Porque é muito mais fácil, você concorda, vocês duas, no caso, que é muito mais fácil a gente separar? Claro. Porque, olha, não tá dando, a gente já não se conectou, já estamos 5 anos tão Olhar pra distante. si é muito difícil. Aí imagina olhar pra si num relacionamento. Você vai olhar você vai olhar o outro, você vai ouvir coisas que você não quer, você vai ouvir que você é daquele jeito, que você sabe que você é daquele jeito, mas dói ouvir do outro. Você precisa de uns dias pra digerir, de repente, eu vi um negócio esses dias fantástico, que era: fale, mas cuidado com a forma que você fala. Eu uso isso no trabalho, né? Falo muito sobre isso. Tudo pode ser dito da maneira certa, na hora certa e da maneira mais correta possível. Então a gente precisa sempre avaliar esse tempo, se a pessoa está preparada para ouvir aquilo daquela maneira, né? Se não dessa maneira, então como eu posso falar nesse momento? Se é o momento mais exato para se falar. Lá em casa eu acho que uma coisa que resgata, porque a relação não é perfeita, né? A gente precisa deixar isso claro. O Instagram é um recorte. Isso também é muito exatamente. importante. A gente coloca no Instagram recortes das nossas vidas, os momentos bons que a gente quer guardar para sempre. Exatamente. Mas ali não é o real. Eu tento sempre trazer um tanto de realidade sem filtro, do perrengue que é cuidar de filho, manter a família, o organismo familiar funcionando. Então eu tento sempre tentar, porque ainda assim é difícil. Ainda assim, eu recebo muitos directs assim: sua família é perfeita. Isso, de alguma maneira, mexe comigo. Porque não é perfeita, né? É igualzinha de todo mundo. Mas a família, talvez perfeita, é essa que vive altos e baixos. E uma coisa que lá em casa a gente usa, Aline, e que eu acho que contribui muito no fato da gente estar há quase 20 anos juntos, a Aline, principalmente a minha esposa, ela traz muito a gente para a realidade. Então, quando as crianças dormem, ela me chama para a mesa e, conversa. Aline, eu sou sua fã. Porque a gente foge do conflito, o homem foge da discussão, às vezes não quer ter argumento, porque dá trabalho. E se o argumento for contrário da esposa, a gente, né, vai tomar do mesmo jeito. Então a gente fica sempre nesse impasse. Aí é mais fácil sempre a fuga, sempre fugir. E a Aline sempre faz esse exercício. Não, vamos sentar aqui na mesa, as crianças dormiram, vamos conversar. O que não tá bom? O que não é legal? O que tá faltando, sabe? Então eu acredito que todos os resgates, quando a curva estava lá embaixo, do nosso casamento, obviamente a gente acredita em Deus e que Deus tem olhado por nós assim lá em casa, mas é essa atitude da Aline, sabe? De buscar o resgate numa conversa. Só que para o homem é muito difícil. Que lindo isso. Eu falo isso porque a Aline faz, né? Não por mim. Porque para mim também é mais fácil fugir. Para mim também é mais fácil a fuga, sabe? Se a gente foge, você entra num sistema de vida que eu comparo com zumbis, sabe? A gente vai executando as coisas. A gente dorme, acorda, trabalha, cumpre tarefa, dorme, trabalha. É automático. E você perde time de vida. E aí não é só sexo.
Aí é relacionamento mesmo. É aí que o relacionamento vai se desconectando, né? Parabéns para a Aline. Gostei dela também. Não é? Ela é maravilhosa. Ali, E é engraçado essa coisa da conversa. Eu sou uma pessoa super, né, falo, expansiva, não sei o quê, mas em alguns momentos, em algumas questões, relacionamento homem-mulher, eu sou a pessoa que foge ou que tem dificuldade. Eu tenho trabalhado isso há alguns anos. Eu sempre fui assim. Eu lembro muito de uma prima minha falando, na adolescência, né, que você começa a descobrir aquelas paixonites e tal, não sei o quê. Eu cheguei ao ponto de namorar um menino na adolescência que ele tava na esquina da onde ele morava, eu passava do outro lado da rua, eu não ia falar com ele, que eu tinha vergonha. Que eu ficava assim, não sei, eram umas bobagens, sabe? E falar de relacionamento quando alguma coisa estava ruim, não sei, eu sempre fui assim. E de uns anos pra cá, eu vi a importância de não ser, né? De mudar esse jeito, de falar, de esclarecer. Mas aí entra o que você falou, na hora certa. Porque não adianta falar quando tá os dois a ponto de explodir. Não vai adiantar nada. Você vai o quê? Só colocar mais pólvora no negócio. Vai botar fogo no parquinho. Exatamente. Mas o diálogo é essencial. Eu aprendi a duras penas. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né, no nosso perfil do Instagram e tem alguns relatos aqui, Uhum. né? Então, por exemplo, a gente obviamente não vai dizer nenhum nome. Pensei que ficaria pior, mas não. Por aqui a gente às vezes arruma um jeitinho. Esse jeitinho é possível com recém-nascido, por exemplo? Claro, não, recém-nascido não. A gente precisa ter um Recém-nascido cuidado de é uma vida resguardo. paralela. Porque a pergunta, porque o pai acha que a mulher chega em casa, ó, tá ok, né? Não, e Mas não, tem e um, não tem um importa, tempo, né? é lógico que um parto normal a mulher se recupera um pouco mais rápido, mas não importa se é parto normal, se é cesárea, ela precisa de um tempo para o corpo dela estar apto. O que dá, se a mulher tiver energia, disponibilidade, algumas brincadeiras, mas sem penetração. Pelo menos pelos 40 dias ali do resguardo é bom Manter-se. cuidar. Mas brincadeiras Sempre bem-vindos. sempre bem-vindas. Brinquedos à vontade. É tabu ainda? Brinquedos? Uhum. É. E a mulher, aí eu vou emendar outra pergunta. Então, a mulher, quando vira mãe, ela põe rótulo nela mesma? Ela assume durante muito tempo a identidade de Nossa Senhora, né? Mãe de Jesus. Então ali ela não pode mais pecar, não pode mais fazer nada, e aí esse é um BOzinho que ela tem que desconectar disso para ela lembrar que ela é gente, né? Mulher comum. E que Uhum. nem é pecado. E que é mãe de crianças que não são Jesus Cristo e que não é pecado, né? E ia se libertar, né? É comum. Eu acho que ainda, na verdade, isso, pelo menos aqui na nossa realidade social, eu não vejo, por exemplo, assim, mentes abertas a esse ponto, né? Principalmente do autoconhecimento feminino, assim. Uhum. Uhum. As mulheres não aprenderam, né, a se olhar. Assim como o homem não aprendeu a falar, sabe? Sim. E aí eu acho que são os choques das E às vezes relações. até o próprio homem passa a olhar essa mulher de uma forma diferente, fica mais, né, ali na eu dele, acho na que defensiva, achando que não pode mais ser como era antes, que nunca mais vai ser como era antes. uma coisa que eu ouvi uma vez, e é muito louco, né? Sobre o pai participar de um parto normal, por exemplo, né? Uhum. Isso mexe muito com a visão do homem sobre o corpo da mulher. Para mim, eu tive que simplesmente virar uma chave, sabe? Tipo, lá era um momento específico, mas eu acho que é a informação, né? E o conhecimento e conversa e tal. Então, naquele momento, a Aline, para mim, era realmente a minha maior preocupação. Porque ela estava sentindo dor, estava com o nosso filho, sim, mas para mim era a preocupação da Aline estar bem, em primeiro lugar, sabe? O homem tem muito esse olhar de cuidado para a mulher. E aí a sensação que dá é que o filho está fazendo ela sofrer, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque na verdade é um instinto natural, né? E ela tinha optado por aquele parto. Então naquele momento eu estava apoiando uma decisão que era dela. Então isso era importante para ela. E nos momentos de fraqueza dela, que ela pensava em desistir, eu colocava a mão nela e falava: lembra, você quer isso? Vamos junto? Vamos junto? E a gente ia assim. Até que o Pedro nasceu de parto normal. Então o homem, ele precisa, minha opinião, tá? E você me disse se eu tô certo, se eu tô errado. Virar essa chave, né? No momento do parto normal, em que a mulher está fazendo aquele trabalho em que ela optou, que é muito natural do corpo, do instinto,
ela precisa, ali ela está exercendo o papel de mãe. Mas quando ela volta para casa, quando passa os 40 dias, a gente precisa virar a chave e lembrar que ela é a nossa esposa, nossa namorada, nossa mulher, né? E a gente precisa virar essa chave. E a imagem é muito forte de um bebê saindo de uma mulher, sabe? Então, para o homem, isso, além da dor da mulher, vem a questão de como é que isso vai acontecer de maneira natural daqui para frente, e se aconteceu isso. Se sair uma criança dela, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa visão também, eu acho que mexe um pouco com o pensamento masculino. Mexe bastante, mas não anula o desejo sexual, tá? Não é isso que vai anular. Muito pelo contrário, na minha percepção enquanto terapeuta de casal, tá? O casal que consegue exercer essa atividade do parto conjunto, eles têm um nível de intimidade altíssimo. Porque é muito comum a gente ver mulheres que optam pela mãe ir acompanhá-la. E não o marido. Por quê? Porque não tem intimidade. Ou uma outra questão. Tem homens que não suportam certas cenas. Uhum. Ou não suporta ver sangue. Então, isso vai ser muito pesado para ele, mas não vai impactar na vida sexual, só que pode atrapalhar o parto. Né? Ele pode começar a dar trabalho, e sendo que quem está ali para ser atendido Vamos deixar ele de lado, eu queria só deixa ele lá quietinho, né? Porque é muito comum também. Eu também já ouvi, muito louco, que a mulher também não se sentir mais à vontade. Por exemplo, em mostrar seu corpo pro marido pós-parto, sabe? Uhum. Exatamente, A eu gente tive fica relatos disso. insegura Sim, no sim. primeiro momento. O corpo muda muito. É. Tem mulheres que conquistam o corpo de volta, parabéns para elas, né? Mas o mais comum é que o corpo sofre uma alteração que a gente até faz alguns resgates, mas é comum o A corpo mais novo mudar corpo muito. também, Exatamente. difícil. Agora ele falou uma coisa interessante, que é ele entender que aquilo era importante para a esposa dele. É validar Uhum. em qualquer situação o sentimento e a vontade daquela pessoa. Você pode não concordar, você pode ter uma opinião diferente, mas é importante para o outro. Em algum momento vai ter que ser importante para mim. Ou então eu vou estar ali para colocar essa mão no ombro para falar, tô junto com você. Pode ser uma decisão meio doida, mas eu tô aqui. Isso é validar o outro é importante, né? É importante, mas ao mesmo tempo é muito bacana que isso seja combinado em Uhum. casa. Tipo assim, eu entendo que o meu desejo não tem tanto peso quanto o desejo dela. Uhum. Isso precisa ser combinado, porque senão a gente pode ter um problema grande, né? Tipo assim, eu acho que não tem que ser assim e tal. Começa Aí a discutir na hora daquele, né? começa a ter uma discussão que não é legal. Uhum. O sadio é o casal entrar em acordo, porque o casal está grávido. A mulher é a portadora, né, master, Aham. né, do bebê na hora do parto. Mas o casal está envolvido, né? A não ser, lógico, em situações em que ela está sozinha mesmo, que Uhum. também, infelizmente, é muito comum. Uhum. Infelizmente. A gente tem relatos aqui, por exemplo, de mães que dizem o seguinte, que a relação dela ficou muito mais forte do que nunca. Olha que lindo, Ai. né? Muito legal isso. E eu acho que isso provavelmente seja fruto de um diálogo, né? Que exista um E diálogo. da intimidade, porque mostra que esse casal tem intimidade. Quando você tem intimidade, você se permite estar vulnerável diante do outro. Se Esse você negócio de estar não. vulnerável é muito difícil. Mas você, na É hora muito do difícil. parto, você está absolutamente Sim. vulnerável, né? Então, e aí você permite que a pessoa veja o seu pior ângulo num momento sublime. Mas é um momento difícil. Não é um momento simples. Então, isso só a intimidade possibilita. E isso precisa ser construído antes do parto, né? Antes Sim, da com gravidez, certeza, né? com certeza. Olha, tem um relato aqui bem forte. Horrível. Não consigo nem chegar perto do pai dos meus filhos. Ela não, obviamente, não colocou o motivo, né? Mas pode ter a ver com ela, né? Dessa cobrança, desse medo, desse receio do próprio corpo, Uhum. do fato da fragilidade, dela se sentir frágil. E também tem alguns casos, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouço muito, de mulheres, por exemplo, que pegam... eu tenho uma amiga que fala muito isso, que em determinada... Uma gravidez sim, a outra não. Ela não tinha
prazer no marido, ela não conseguia, ela tinha uma certa ojeriza do marido, sabe? Ela pegou na Durante a gravidez, gravidez? ela pegou esse sentimento de não gostar do cheiro, do toque, sabe? Nesse momento da gravidez, ela se afastou dele. Mas depois eles se reconectaram e tudo, então está tudo certo. Mas pode ser que não teve esse diálogo e aí não se reconectou, no caso aqui da seguidora. O que é muito comum, né? Durante a gravidez, tem uma alteração hormonal tão importante que tem mulheres que vão para um polo e outras que vão para outro polo. É muito comum algumas mulheres terem desejos que elas nunca imaginaram que elas tinham, um fogo Uhum. louco, e tem mulheres que apaga todas as chamas, fica nem um piloto, né? E tem nojo do cheiro do marido, né? Aquele Igual tem enjoo, enjoo normal, de enjoo do marido. enjoo, tem. Só que assim, a tendência é que depois do parto, os hormônios comecem a voltar. Lógico que não é uma mágica, pariu, voltou os hormônios, não. Eles têm um processo, né? Porque aí vem o aleitamento. Exatamente. E aí pode acontecer o resgate. Agora, se o casal brigou muito por conta dessa dificuldade da mulher, como que eles conduziram esses momentos é importante. E aí se perderam da intimidade um do outro, aí pode ficar mais difícil mesmo. A parte fisiológica muda alguma coisa, por exemplo, no parto natural? Não, Não. não. Porque eu acho que é um grande tabu e um grande receio, principalmente da classe masculina. É. Né? Se muda, por exemplo, a genital da mulher pós-parto normal. Olha, o que acontece é que em alguns partos, infelizmente, né, acontece o que a gente chama de violência obstétrica, né? E acontece uma laceração que seria desnecessária. E aí pode haver um dano, mas é por conta de uma ação do médico para facilitar a saída do bebê, enfim. E aí a cicatrização é mais difícil. Quem tem possibilidade de ter queloide pode acontecer, mas não vai alterar o canal, não vai alterar a sensibilidade. Com o tempo, tudo Se ajeita. se ajeita. Eu não tenho experiência do parto natural, minhas duas filhas vieram de cesárea. Mas eu me lembro muito quando eu tive Luísa, o primeiro momento que você tem que ficar em pé. Eu tive as duas à noite. A Luísa nasceu meia-noite e 39. Então, fiz o parto, a Beth fez o parto, não sei o que, a gente foi. E o parto foi lindo. Ela ficou em cima de mim, sem roupa, horas. Depois que ela foi colocar a roupa, para aquela pele a pele. E aí, no outro dia, acho que já era perto da hora do almoço. Então, Michele, vão levantar para tomar banho, não sei o quê. E você levanta, você está cortado no meio. Eu sabia disso, foi uma opção minha, as duas vezes. Só que aí, o meu marido estava sentado. E a enfermeira veio me ajudar, e a enfermeira maravilhosa. Ela, vamos no seu tempo, porque você fica tonta, é tudo junto, né? E aí eu fui devagarinho, não sei o quê, e aí veio aquela sangueira toda. Eu lembro que ele olhou assustado, mas não assustado com nojo nem nada disso, porque é sangue, né, gente? Uhum. Ele olhou com esse olhar de preocupação, de tipo, caraca, será que tá tudo Tá tudo bem e bem? tal? E eu ali, bem devagarinho, a enfermeira, uma querida, levantei da cama e tal, fui, tomei o banho. Porque depois que você ganha bebê, e aí a minha experiência, mais uma vez, é só com cesariana, e você toma um banho, parece que você, pá, renasceu. Porque você fica ali, é tanta coisa, e você volta da anestesia, e aquela coisa do pé mexer e tal. Mas eu senti nele esse olhar de preocupação. Ainda mais quando ele viu como é que ficou, e aí enquanto eu tomava banho, eu consegui tomar banho, não precisei de ajuda pra nada. A enfermeira ficou ali o tempo todo meio que sobre aviso, e ao mesmo tempo foi ajeitando a cama pra quando eu voltasse, já estava tudo limpinho, tudo certinho. E essa preocupação dele. E você, se não tiver um nível de intimidade ok, é um susto imenso. Imagina. E aí se perde. Acho que essas questões pequenas, sabe? Que a gente fala assim, é bobeira, né? É Não. bobeira, passa. Aí vai pra casa. Não vou colocar a mão nela, né? Porque lembra daquilo, acho que ela tá Uhum. machucada. Aí passa. E vai passando, vai passando. E aí essa ponte vai ficando cada vez mais distante um do outro, né? Eles vão se distanciando cada vez mais. E aí, vem os 5 anos, né? Tem uma aqui que diz o seguinte: a maternidade é incrível, mas me perdi até de mim. Foi. É difícil. Se perder de si é muito comum.
É aquilo que a gente estava falando, né? É quase que biológico a gente priorizar a nossa extensão ali, a nossa continuidade, e aí a gente é comum se perder de si mesmo. Mas que bom que ela escreveu isso daí, porque isso significa que ela está atenta e, quem sabe, já está em resgate. Estar atento, o estado de atenção em relação a isso, eu brinco muito que o autoconhecimento é... Pra que a gente começa a mexer nessa caixinha? Porque aí você vai pra sempre, você fica se analisando e tal. Mas o momento de colocar pra fora, primeiro pra você olhar no espelho e falar assim, preciso mudar isso. E aí você procurar as pessoas, ou os momentos, ou as situações que você tem que mudar, é um processo. Você escuta muito isso no seu consultório? Escuto. Tem muita gente que é como, mas eu aviso antes. Eu falo assim, fazer terapia sabe aquele armário que você vai guardando tudo lá dentro? Tudo que você não quer mexer, você vai põe lá dentro, põe lá dentro, põe lá dentro. De repente, quando você abre, ele tá lá abarrotado, você não tem mais nem vaga Tem para tudo uma colocar. vez. Aí você, tipo assim, agora eu tenho que arrumar esse armário. O que você faz? Você tira tudo dali de dentro. Você tira tudo dali de dentro. E aí, quando você está no processo de arrumar, você fica assim, ai, por que eu fui arrumar? Porque agora eu tenho que arrumar, É né? isso. Tem dia que eu penso isso. Eu falo, pra quê? Pra quê que eu Pra que eu vou comecei? mexer com isso? Pois é, mas que bom que tá mexendo, porque isso significa que tá arrumando. Porque depois fica lindo. É verdade. Ó, outra aqui. Estamos voltando aos poucos e nos conectando agora, depois de um ano. Ai, um ano é uma palavra, é um tempo comum, É um tá? marco, né? É, um ano é um tempo comum, porque é algo que dentro da biologia, né? Um ano, as famílias comemoram muito um ano de vida do bebê, porque, tipo, ai, Sobreviveu. exatamente. Sobrevivemos. Deu, esse um ano foi, né? Então, é ali que eles começam, de fato, Se olhar. a se olhar. E eu a acho que também reconectar. nesse momento de um ano, existe a possibilidade de você sentir mais segurança de uma pessoa, por exemplo, cuidar do seu bebê, né? Porque você entende que ele já consegue pedir água, já consegue pedir comida, um mamar. Uhum. Então, uma outra pessoa consegue ser uma rede de apoio para você, por exemplo, sair à noite, né? Só o casal, né? Sim, com certeza. E rede de apoio é tudo na vida de resgate de relacionamentos. E aí, falando de resgate de relacionamento, um ponto muito legal, ter um momento a sós. Deixar a cria lá e que seja numa coisa pequenininha, vamos tomar um café, vamos começar a se resgatar assim. Uhum. Você acha que isso é essencial? É essencial, é importantíssimo. As pessoas confundem o educar, o cuidar com apego com cola, né? Super bonder. Não é cola super bonder, né? Cuidar do filho com apego, permitir que ele durma na própria cama, na cama do casal e tal, é ok, mas se tá ok para os dois, se foi uma escolha do casal, porque essa criança tem pai e tem mãe, né? No caso, Uhum. ou tem pais ou tem mães. Então, assim, precisa ser uma escolha do casal. O casal tá ok com a criança dormir na cama? Tá. Então, se a criança vai dormir na cama, qual é a nossa estratégia? Pra gente se amar. Qual o sofá mais próximo? Mas é o que tem, né? É o que tem. Então, assim, é rede de apoio, vó, é madrinha, aquele final de semana que a amiguinha vai fazer uma festa do pijama, uhul, né? Por mais festas do pijama. Por mais Fica a festas dica. do pijama. É uma babá que Uhum. vem, porque não tem família aqui. Então, uma babá, um dia, sabe? Assim, gente, vamos tentar priorizar o casamento, Um dia priorizar no a mês, um relação. dia na semana, um dia no E são ano. coisas que ninguém Não fala tem quando tá regra. grávida. Não tem regra, tá? Isso é uma pergunta também que eu escuto muito no consultório. Qual é a frequência certa para fazer sexo, independente de ser antes ou depois do bebê? Gente, não tem regra. Tem casais que vão se dar super bem transando 3 vezes na noite, a cada noite. E tem casais que vão se dar super bem transando uma vez por ano. Então, não tem regra. É lógico que se está transando uma vez por ano, porque só uma pessoa quer e a outra pessoa nunca quer, e aí nós temos um Não é o desequilíbrio. combinado. Uhum. E aí então a gente tem que mexer. Se está transando 3 vezes à noite e uma pessoa não aguenta mais isso,
Não foi para isso que eu casei, Aham. né? Tem uma fala do Miguel Falabella, né? Ele fala que os homens casam para ter sexo todos os dias e as mulheres casam para não fazer mais sexo. Só que eu acredito que nós estamos mudando isso porque as mulheres estão despertando para o prazer delas e elas estão casando para querer fazer sexo também com alguém que entenda o corpo delas, né? Enfim, então não tem uma regra, nem para depois. Se o casal tá de comum acordo, mas fala sobre isso. É aquela coisa de É o não diálogo. foge. Aham. Fala sobre isso. Olha, tá tudo bem? Tá, não, tô tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Tô tranquilo, tudo bem. Ok. Sente falta? Ah, sinto. Então, vamos ver se a gente marca um momento pra gente namorar. Tem mulher que se sente muito insegura de ter penetração depois do parto, às vezes até com datas mais extensas. Então, assim, faz um combinado de intimidade e não de penetração. Uhum. Porque a penetração pode acontecer, pode ser prazerosa. Mas se ela tiver relaxada, vai ser maravilhoso. Agora, se ela tiver tensa, nervosa, com medo, vai ser ruim. Eu vejo muito assim, alguns psicólogos, terapeutas, sexólogos que falam sobre abuso sexual infantil, principalmente, né? Mas eles falam do fato de não fazer sexo perto das crianças, né? Que é muito importante isso. E às vezes no trabalho a gente às vezes brinca muito com isso. Você viu seu pai e sua mãe transando? Você já viu? E os relatos são ou de trauma, né? Ou aquele adulto ficou traumatizado de ver o pai e a mãe transando. E um amigo meu, a gente sempre brinca, né? Que mães não transam. Eu sou essa fala sobre a minha mãe. Então. E aqueles que viram e acharam super legal, super engraçado, e que conversam sobre isso em casa. Para mim, era muito louco. Na minha relação com a Aline, quando a gente namorava ainda, os pais da Aline, eles falam de sexo na mesa do almoço. E eu vim de uma criação nordestina, né, super rigorosa, em que não via meus pais se beijando. Então, na mesa do almoço de domingo, falar sobre sexo e O frango penetração, assado rolando ali. eu ficava assim, ó, onde eu posso esconder, sabe? Assim, roupa debaixo da mesa. Eu me encolhia, assim, era muito constrangedor no início. Hoje eu vejo o quanto isso é importante De repente é daí que vem a facilidade da Aline de em Conversar. porque os pais dela têm muito esse hábito de conversar. E eu me lembro muito, elas ainda adolescentes e tal, ainda nem tinha fase sexual ativa e elas falavam, a mãe dela sempre conversava a respeito de sexo. E falava, eu e o seu pai a gente transa, eu faço sexo. Então, assim, para mim aquilo era muito importante, porque era quebrar um grande tabu que eu vivi a vida inteira. Eu nunca vi minha mãe e meu pai se beijando. Então, conversar sobre isso para mim era constrangedor e depois libertador, porque eu achei super Então, genial. vamos por fases, né? Vamos por fases. A primeira infância, ela precisa ser absolutamente preservada. Da criança não tem que assistir os pais transando. E alguns pais acreditam que a criança está dormindo, não tem Aham. problema. Você não tem garantia nenhuma de que a criança está dormindo, tá? A criança pode acabar percebendo e ela não vai escutar os sons de uma relação sexual com naturalidade. Ela vai achar que tem alguma coisa acontecendo e é estranho e tudo que é estranho causa medo, então Sim. pode causar um trauma, tá? A parte da pré-adolescência, sabe? É importante, ou até mesmo da infância, a partir dos 6, 7 anos. A criança, é bom que ela presencie o amor dos pais, não o sexo. Mais uma vez, criança nenhuma tem que assistir os pais transando. Mas sim, as demonstrações de carinho. Exatamente. Um abraço, um beijo. Não precisa ser beijo de língua, mas pode ser um beijo amoroso, um beijo carinhoso, sem ser aquele estalinho meio que sem beijo, né? Pode ser um beijinho mais amoroso mesmo, sem identidade sexual. É muito valioso, porque a criança vai se sentir segura, porque ela percebe que os pais se amam, e se os pais se amam, se aquela casa tem essa harmonia, né, essa coisa de cuidado, de carinho, de amor, isso faz com que ela se sinta segura naquele lugar, né?
E o outro ponto aí já estamos na adolescência. Na adolescência, é legal mas depende muito de cada pai e de cada mãe. Porque se eu não tenho a habilidade para conversar sobre sexo com meus filhos, eu preciso reconhecer isso, autoconhecimento, né? E terceirizar. Passo para alguém que possa fazer. Uma madrinha que eu confio, Uma psicóloga. uma psicóloga, enfim, passo para alguém porque é importante conversar. É importante a gente ensinar a criança proteções, medidas, né, de proteção para evitar abuso sexual, isso desde criancinha. A gente pega um bonequinho e explica assim, olha, ninguém pode, né, temos um ursinho aqui, ó, aqui não é legal encostar, aqui não é legal, não pode, se alguém encostar, você conta para a mamãe, conta para o papai. Aqui, cuidado, sabe? A gente tem até uns bonequinhos que a gente faz um sinal vermelho, amarelo. É bom ensinar isso para criança, para evitar abuso sexual. Mas na adolescência é importante começar a falar porque a criança vai iniciar o interesse. E aí, para evitar roubadas, né? É importante que ela esteja instruída. E a instrução, a educação, a orientação é a base. Eu não sei se pega aqui, Igor, a câmera, mas o semáforo, né? É, Eu apliquei lá em casa, eu aplico no Pedro desde ele muito pequeno, de 1 aninho. E agora, semana passada, a gente voltou com esse assunto com ele. Então a gente fala o tempo inteiro. Quando ele pega, por exemplo, o irmão, agora com muita curiosidade. Foi, Igor? Não? A gente põe. Depois a gente põe nas Aqui redes dá? sociais. Ou melhor aqui? Depois a gente põe Depois a no gente Instagram. Okay. Mas é um semáforo, né? O semáforo do toque, e ele ensina a criança sobre onde ele pode ser tocado e onde ele pode tocar. Então lá em casa, o Pedro e o João, a gente toma banho junto. Então eles têm muita curiosidade, né? O João fica tentando pegar o peru do Pedro, o Pedro tentando pegar o peru do João, e fica nessa. Eu falo pra eles, né? Agora o Pedro, obviamente, sabe mais. Pedro, como é que é? Qual é a cor? Qual é a cor que é aí? É vermelho. E vermelho a gente pode? Ele, não, papai. Bumbum, bumbum pode? Não, papai. Boca, pode? Não. Aqui pode. E aí a gente faz esse exercício sempre. Tanto dele com o irmão, quanto da gente com ele. Quem vai limpar o bumbum do Pedro? Então, trazer essa questão de educação, né? Evita e usar a palavra da maneira mais correta e mais ideal na linguagem dele, evita aí grandes traumas aí, possíveis abusos sexuais infantis. Então a gente acredita muito nisso, a gente fala com o Pedro desde muito cedo, e agora com o João a gente já começa e faz esse semáforo. Eu tô numa outra fase lá em casa, a Manuela vai fazer 9 anos, então quando eu vou beijar o meu marido, que é padrasto dela, já fica, que nojo, não quero ver, não quero. Aí a gente, só pra explicar, fala, Manu, então vamos lá, dar tchau pra ele, não sei o quê, ela vai dar tchau. Aí ele fala assim, vem cá. Aí eu vou dar um beijo nele, dá um beijo, ela fica, não quero, para, vocês não. É bem esse momento, né? Sim, mas por mais que ela fale que nojo e tal, isso faz com que ela, aqui eles se amam, sabe? Eu até acho que isso é esquisito, mas ela vê amor ali, entendeu? Então é valioso. É muito valioso, até porque eu e ele, a gente fala alto e a gente se empolga, às vezes a gente tá contando alguma coisa, ela fica, por que vocês estão brigando? A gente não tá brigando, a gente tá só conversando. E às vezes tá contando a coisa de alguém, a gente fala daquela... A gente acha que atua demais, sabe? Pra contar, põe muita emoção. Então, pra ele entender que não é isso. Eu falo, mas não, a gente não tá brigando, a gente só tá conversando, tá contando um caso e tal, não sei o quê. Voltamos aonde? No diálogo, né? E no exemplo, acho que é fundamental. A gente tem aqui, ó, outros relatos. Melhorou e muito, amadurecemos juntos. Que bom, a gente fica feliz. Uma motivação a mais, por nós e por ela, pela criança. No início distante, mas com boas conversas, e hoje ainda mais parceiros, afinal temos uma motivação a mais que é ela. O que mais? Viramos amigos e estamos com dificuldades para reencontrar a intimidade. Opa! Mas se estão amigos, ainda há possibilidade. Sim. Tá? Os dois querendo essa reconexão é possível, tá? E aí, assim, tem filmes, né, contos eróticos que às vezes a gente precisa despertar o corpo.
Porque às vezes o corpo, ele acomoda na desconexão sexual. Então, a gente precisa acordar o corpo. E para acordar o corpo, a gente precisa arrumar alguns estímulos. Existem brinquedinhos que são bem favoráveis para acordar o corpo. Eu não sei se eu posso falar, mas assim, Vamos lá. normalmente o corpo que adormece é o da mulher, né? A maioria, né? Existe um brinquedinho que ele é um sugador clitoriano. Ele hoje você encontra ele de diversos preços, de R$700 a R$30, e eles funcionam. São um ótimo despertador do desejo, do prazer. E é importante falar sobre isso, porque às vezes a reconexão com o teu marido tá ali, tá nesse despertar. Porque a gente não foi educada para falar sobre isso. Eu tenho 39 anos, nunca. Eu não tinha essa mesa de almoço na casa da Aline. Não tinha. Olha, minha mãe tinha uma cabeça muito aberta, mas também não tinha essa mesa de almoço. Tudo tem. Eu acho que é um tabu, é um limite, até onde a gente vai e tal. A gente brinca muito. A minha avó adora falar bobagem e tal, mas você parar pra conversar sério, é muito difícil família que seja assim, ainda mais hoje em dia muita coisa está mudando. Mas antigamente não é. Então isso é importante, porque às vezes a reconexão tem diálogo, tem tudo, não sei o quê, mas não tem sexo. E aí? Não tem como. A balança não equilibra. Pois é, pode virar uma sociedade, né? Onde cada um é 50% sócio de um filho, né? E aí não é legal para o casamento. Mas o despertar a mulher gosta de contos eróticos de um modo geral, né? Filmes eróticos também, não filmes pornô, viu, meninos que escutam? É muito raro você ver uma mulher que curte filme pornô, porque de um modo geral a mulher, quando ela vê aquela mulher ali na cena do pornô, ela identifica um sofrimento naquela outra mulher ali. Ou então a gente está analisando muitas coisas mesmo. Exatamente. Ou então aqui assim um negócio balançando ali na frente não é animador, né? É isso. Então, não ativa. Agora, se a gente percebe que tem um enredo ali, tem um romance, aonde tem tesão, força e tal, isso anima. Umas histórias improváveis, porque os roteiros de filme pornô, gente. Não, eu acho que o que vai aproximar é exatamente a palavra, né? Está perto da nossa realidade. Eu acho que é isso que vai trazer, né? O sentimento e o despertar de desejo. Sim. Né? Porque, por exemplo, o filme pornô, além da mulher olhar e saber que aquilo, primeiro, ela está sendo paga para aquilo, que muitas vezes é só mentiroso, né? E que ela não vai chegar naquilo, nem ele nunca. Então, assim, é só uma fantasia. E tá muito longe, a fantasia distante. Mas quando traz para a realidade algo muito possível, algo muito real, né? E talvez uma conversa, acredito que isso funcione mais, né? As mulheres gostam do romance, né? Gostam. De um modo geral, a gente é ligadinha num love story. Uma coisa assim, vamos primeiro conversar, sair, Teve jantar. uma temporada que eu via muitas mulheres assim, que parece que acordaram para a vida sexual. Foi quando lançou... Eu imagino que você vai falar. 50 tons de cinza, né? É isso. Assim, quem não se apaixonou pelo Christian Grey, né? Tipo, se você parar pra pensar, é um livro de Emanuele de uns anos atrás. Só que é muito mais... Você leu? Não, mas eu sei toda a história. Porque... As suas amigas provavelmente falaram. Porque é uma coisa, é um Emanuele, só que glamourizada. O cara muito rico, muito bonito. Viralizou, né? Hoje a gente diria que viralizou. Na fábrica, no ônibus, onde você ia, as pessoas só comentavam sobre isso. Eu nunca li livros tão rápido. E nunca quis tanto que saísse você dela. E é impossível você não fantasiar com aquilo. Sim. Impossível. Por menor que seja a sua fantasia, às vezes nem que não vá pro sexual, mas você pensa, gente, imagina você ter um cara que do nada chega aqui com um helicóptero, do nada chega lá no trabalho com um haikai, ele mesmo trazendo engravatado. Ah, gente, parou. Pois é. Então, assim, isso desperta o corpo, os hormônios. Parece que eles estavam ali dormindo, eles estavam ali, gente. E os nossos hormônios, eles não nos abandonam, né? Eles ficam ali quietinhos e aí a gente tem que fazer uma provocação ali para eles darem nós estamos vivos e vamos para frente. Agora, se você pudesse enumerar 5
Ou, Michele, 3 é o suficiente. Mas, sei lá, eu gosto dos Cheio 5. exageradas. Eu adoro 5. 5 coisas que acabam com o relacionamento para quem tem filhos e 5 coisas para quem não tem filhos. Porque também a gente tem pessoas, apesar de ser um podcast voltado para família e tal, a gente tem muita gente que nos segue, nos acompanha, que filho não é opção agora, não é opção nunca. Eu trabalho com muitas pessoas que não é opção mesmo ter filho. Então, mas tem um relacionamento. Então, para quem não quer ter filho ou não tem filho nesse momento, 5 coisas que acabam com essa relação. Então vamos lá. Eu vou começar para quem não tem filho, tá? Para ir pro depois quem tem filho. Eu acho que uma das coisas, a primeira coisa é o silêncio, tá? E aí eu não estou falando só do não diálogo, tá? Estou falando assim, a pessoa está vendo que as coisas estão acontecendo, mas ela não está disponível para falar, engole, e a outra pessoa está achando que está tudo ok, que tá tudo lindo. Por quê? Porque tem um silêncio, tá? A outra coisa são as explosões, né? Esse vale para os dois, né? Para quem tem filho e quem não tem. Você não saber conversar e ir para a batalha, ir para a briga. Isso detona o relacionamento. Mentirinhas, né? Porque assim, eu sei que ele vai ficar chateado se ele souber que eu encontrei com um amigo de infância, então não vou falar. E aí, mentirinha tem perna curta, vai dar ruim. Não vai ser legal. Se você não quer falar, não está se sentindo preparado, não inventa a história. Se a coisa for surgir, se você não suporta, uma hora você pode ser colocado contra a parede e você vai ter que falar. Mas pelo menos você não mentiu, tá? Eu acho que a mentira, ela é venenosa, tá? E a outra coisa é você cair na armadilha de performar sexualmente. Porque uma coisa é a gente realizar umas fantasias, ora aqui, ora acolá, sabe? Outra coisa é você acabar assumindo um personagem performático e depois você não sustentar isso, tá? Isso também acaba, porque chega uma hora que você não suporta mais, e aí quando você não suporta mais, o outro não vai entender, vai achar que está acontecendo alguma coisa. Porque ele comprou o personagem, não foi você, tá? Isso... Agora vamos para quem já tem filhos, né? Eu acho que é a briga, né? Ou explosão, eu acho que é um ponto. O silêncio, aí aqui nesse caso é as omissões, né? Quando você, ela que sabe como é que vai educar o filho. E aí você terceiriza. E aí a gente começa a ter uma desigualdade aonde é muito comum você ver isso em parquinhos, quando tem a opção de ver os dois juntos, né? Você vê uma pessoa completamente relaxada, tranquila, né? Tá tudo bem ali, e a outra completamente desesperada, tá tudo um caos. Por quê? Se eu tô calmo demais, alguém tem que se preocupar por mim também, né? Então eu já tenho as minhas preocupações, então eu tenho que preocupar por mim, pelo outro. Os extremos, né? E aí a gente acaba acontecendo um desequilíbrio naquela relação. Esse é um ponto também de desgaste grande, onde não há empatia, né, com um com o outro. A outra coisa é você sempre usar o filho como escudo, né? Seja para inúmeras coisas, porque toda família tem os BOzinhos, né? Não existe família perfeita. Então, por exemplo, eu quero ir visitar a minha família lá em Jericoacoara. Aquela viradinha de olho, tipo assim, mas olha, ele tá gripado. Não tá não, mas tá assim, você não tá vendo, olha, tá quente, né? E aí vai arrumando desculpa para poder tentar anular a outra pessoa, ao invés de sentar e conversar, assim, não me sinto confortável, eu acho que você tem direito de ir, vamos negociar essa ida, enfim, né? É onde há o diálogo, mas usar o filho como escudo é uma coisa muito comum, mesmo em casamento. Em casais que estão bem. Um crime que às vezes acontece, eu falo que é crime, e muitas vezes são as mulheres que cometem. Pelo menos é o que eu vejo muito isso no consultório. Tem os crimes dos homens também, tá? Que eu não vou deixar barato. Obrigada.
é fazer um acordo com o filho do tipo assim, vai numa loja, compra, e depois sai da loja e combina com o filho. Não conta pro papai, tá? E aí esconde as compras todas ali no armário, no closet, e aí faz uma parceria com o filho para o pai não saber que ela gastou, tá? Isso, infelizmente, isso acontece mais com as mulheres. E os meninos, por sua vez, eles têm uma tendência a querer preservar a vida sem filhos. Então, quer ir na academia, que é para ir, gente, é para ir, tá? Mas sem negociar os horários, sabe? Tipo assim, não, olha só, tá tudo bem eu ir na academia esse horário? Que é preciso separar um horário para mim, eu acho que você tem que separar um horário para você também e tal. Aí vai para academia, aí vai para sauna, aí vai para futebol, aí vai para não sei o que, aquela vidinha dele antes de ser pai fica preservada. Só que aí fica uma pessoa sobrecarregada em casa. E aí eu acho que entra o combinado, tipo, olha só, na segunda-feira à noite vai ser o dia que eu vou pro futebol, depois vou pra sauna, vou pra resenha, vou pra não sei o quê. Uhum. Então, a pessoa que vai ficar em casa, porque pode ser a mulher também que vai sair com as amigas dela, já sabe que naquele dia não dá pra contar, porque é o momento que ele precisa ou ela precisa. Que é eu sempre falo que combinado não sai caro, né? Exatamente. Porque se não tem o diálogo, que foi uma coisa que eu fui aprendendo nas duras penas, eu sempre comparo ao muro. Você vai colocando tijolinho. Aí ele foi, não, eu vou pro futebol e beleza. Então tá, fui pro futebol. Aí no outro dia, no outro dia tem alguma coisa, você vai guardando aquilo, vai guardando. Isso pra N situações, você vai construindo o seu muro, porque você não quer falar pra não desgastar. E a outra pessoa tá achando que tá tudo bem. Tá achando que tá ótimo. Opa, meu futebol, não, minha mulher nem reclama. É isso. E aí, ao invés de construir pontes, constrói muros. É isso. Aí, exatamente. Aí não dá, né? Agora, pra gente finalizar esse bate-papo incrível, se você pudesse dar um conselho, a gente já viu quais são os erros, né? Agora você sucinto, vou pedir só um conselho para os casais em geral, com filhos, sem filhos, com sexo, sem sexo, com um acordo que eles tenham. Qual o conselho para durar? Conselho para durar. E o durar, eu nem falei o durar para sempre, porque o para sempre é um conceito muito vago. O para sempre pode ter durado 10 anos e vocês têm uma relação ótima após isso, mas pode durar realmente 60, 70 anos. Ela me pede 5 de cada um. Agora ela pede um conselho. Não, eu aceito mais. Se você tiver, eu aceito todo. Eu vou adotar aqui, então, porque pode ser útil. Eu acho que o primeiro conselho, eu acho que é isso, conversem, sabe? Baixem a guarda. Se você está num relacionamento e você quer que aquele relacionamento continue, você precisa se permitir ser vulnerável e se permitir estar diante de uma pessoa vulnerável também, porque também não é fácil. Então, é importante fazer este movimento. Se o relacionamento já tem crise, já tem algum problema, esse relacionamento é valioso para você? Eu falo que terapia de casal é declaração de amor, não é a última tacada. Pelo amor de Deus, não vá fazer terapia de casal quando o casamento estiver na UTI, porque senão fica difícil. Né? Eu tenho curiosidade de saber como é que é terapia de casal, porque eu não consigo imaginar duas pessoas ali com uma terceira. Imagina aí, você quer mandar o outro para aquele lugar, você faz como? Você tem que as pessoas mandam. Jura? Conta então como é que é essas terapias. Conta pra gente. Não, é um momento onde, na verdade, a pessoa entra na terapia de casal, muitas vezes quando a coisa já tá feia, e aí já não tem respeito. Eles tentam me respeitar, mas o respeito entre eles já não tem. A mulher é treinada e você vai... E aí eles ficam procurando o culpado, sabe? Como se assim, não, a culpa é toda dela, é 70% dela. E aí eu chego ali e falo assim, não, é 50%. É 50% dela, 50% dela. Aí ele pensa, eu tô pagando essa louca pra me falar isso. Exatamente. Às vezes eles ficam bem aborrecidos. Porque eu não vou dar razão. Mas é só assim que a gente consegue ajudar, porque senão eu vou só botar lenha na fogueira e aí ao invés de eu ajudar, eu já dou o telefone do advogado, né? Dá pra escrever um livro sobre os bastidores? Eu adoro bastidores desses dessas consultas. Já passou muito isso pela minha cabeça, mas eu
Mas a gente tem que tomar muito cuidado, Claro, porque a gente tá aqui brincando, rindo, mas não é É. nada engraçado, né? É. Quem tá procurando ajuda porque realmente Tá quer precisando. manter aquele relacionamento é muito importante. E de fato é uma declaração de amor, Sim. e eu falo muito isso nas primeiras consultas, porque se não fosse, o casal não estava sentado os dois diante de mim. Porque quando não é uma declaração de amor, é uma pessoa só que vai procurar ajuda. Tá? Porque você parar pra pensar, você vai diante de uma estranha. Você pode Sim. tentar resolver entre quatro paredes, mas não tá dando. Você vai diante de uma estranha, né? E hoje você consegue, analisando assim rapidamente as principais causas que chegam até você, o principal motivo do momento, das separações, dos afastamentos de casal? Eu vou te falar o seguinte: durante muito tempo eu fui buscar minha formação em sexologia, porque eu percebia que era um tema muito recorrente, porque eu sou terapeuta de família e casal há 16 anos. E aí eu fui fazer a formação em sexologia porque eu me sentia deficiente, né, nesse ponto, né, para poder ajudar. Depois que a gente passou por um momento, eu vou dizer, crise política mesmo, sabe? De polarização, de opinião, a política virou um tema recorrente no consultório, nas terapias de casal. Caramba. É. Eu chutaria qualquer Eu coisa. também, menos isso. Eu chutaria rede social. Rede social foi antes, né? Eu passei por um período grande onde o sexo era um tema importante, depois foi rede social, que fulano curtiu foto do ciclano estava de biquíni, não sei o que lá, tarará, essas coisas são assunto de casal. Política, isso é parece louco, mas isso tem a ver muito com a intimidade da pessoa, né? E aí, de repente, o casal se estranha a ponto de precisar de ajuda para poder conseguir se entender, porque um fala bolsa e o outro fala peixes do mar, frutos do mar, né? E aí, caramba, vamos lá fazer com que isso Faça sentido. Exatamente, onde eles consigam respeitar essa individualidade e intimidade. Choquei. Diálogo, então. Diálogo é tudo. É o princípio. É o princípio. Nossa. E quando o diálogo... Ainda aí, eu não quero mais. Tocar no verde. Né? Verde aqui. Piar o dedo. Foi piar o dedo aqui no negócio da Haikai. A cebolinha. O diálogo é o princípio. E se o diálogo estiver difícil, porque o casal pode entrar num esquema de autoproteção, cada um querer proteger a sua ideia, o seu conceito, e isso não está facilitando o diálogo, aquela história, né? Eu quero ter razão, eu não quero ser feliz. Uhum. Eles entram nesse momento. Aí, quando a gente consegue colocar eles, eu quero ser feliz, não preciso ter razão, é que a gente chegou num lugar melhor, né? Onde a gente começa a facilitar o diálogo. E aí eu falo da escuta ativa, sabe? E o que é a escuta ativa? É eu estar disposto, diante de um vulnerável, ouvir de fato o que a outra pessoa tem para me falar. Porque se eu entro na escuta ativa, a outra pessoa não precisa gritar comigo, ela não precisa se esquentar comigo, porque eu vou conseguir ouvir. Só que eu preciso estar minha terapeuta fala, baixa a barreira. Para tudo ela fala, baixa a barreira. Se eu chego lá acelerada, né? Baixa a barreira, Michele. E é isso. Porque a gente quer ter razão para tudo, né? Tudo. Exatamente. Olha, que aula. A aula, olha, eu queria gravar aqui. Fica tranquila, no YouTube, no Spotify. Aline, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Eu falo muito para minha filha, né, sobre esse negócio de diálogo, e eu acho que é dialogar com quem realmente faz sentido. Não adianta você ir no terapeuta, você sozinho, e no terapeuta é legal, você vai se conhecer, você vai entender onde está a raiz do problema, mas não adianta você conversar só com o terapeuta, só com uma amiga, só com uma pessoa que você confia, se você não conversar com seu parceiro, com a sua parceira, porque é ali que vai estar a resolução de tudo. A gente estava brincando hoje muito no trabalho, que a gente estava falando sobre várias pessoas, enfim, que a gente tem solução para a vida de todo mundo. Mas olhar para nós e tal, e é isso, né? Então você tem que conversar com quem realmente faz sentido. Lá no trabalho a gente fala assim que nós que estamos lá, né, os colegas de trabalho, nós somos perfeitos, que tem problemas com nossos cônjuges. Vocês são Mas se maravilhosos. juntou os cônjuges, a gente tem um problema. É isso.
Obrigada, viu? Obrigado, Aline. Eu que Obrigado. agradeço, foi um prazer participar desse projeto de vocês e que ele tenha vida longa, com muito conteúdo de qualidade aí para os Amém. ouvintes. Amém. Obrigado. Nossa mente não para. Não para. Você quer deixar uma mensagem pro Dia dos Namorados? Aquela câmera ali é só sua. Essa aqui é pra do você. lado da Essa aqui? Michele. Uma dica, enfim, uma mensagem da Aline pro Dia dos Namorados. O que você recomenda para os casais para que a gente tenha cada vez mais famílias unidas, pessoas que lutem por essa entidade, né, familiar, que a gente lute por isso. Não vale só a pena a gente se desgastar, né? Mas que a gente consiga ser feliz. Olha, o que eu posso dizer é: cuide de você em primeiro lugar, seja a prioridade na sua vida, para que você nunca deixe de ser uma pessoa interessante para quem você ama. Com esse soco na cara. É isso. Finalizamos. Finalizamos. É isso. Aline, obrigada. De nada. Acredito, obrigada. Obrigado, gente. Tintim. Obrigado. Que Tintim. conversa boa. Calma. Tintim. Mas até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, se Deus quiser. Vamos seguir o nosso Haikai. Isso aí, aproveitando aqui no Bela Foto, É isso. seguindo nossa Estúdios vida. Bora. Lembrar sempre, a gente aqui, é que a gente ainda está aprendendo a ser youtuber. Mas você precisa seguir o nosso canal. Você precisa dar like nesse vídeo. Você precisa deixar comentários aqui embaixo. Ativar o sininho. Ativar Ativar o o sininho. olha, ela toda Não antenada. tem nada. Então ative o sininho, comente, curta o vídeo, isso é importante pra gente saber se você está gostando do nosso conteúdo, do que a gente tem trazido para você. A gente tem uma infinidade de redes sociais, mas o Instagram é a nossa mais ativa, né? Pod Family. A gente deixa tudo lá, você pode sempre comentar as caixinhas. Você viu aqui, a gente lê real. Então esse lugar aqui é meu, é da Michelle, é da Aline, é seu. Entre sempre e sinta-se em casa. E sempre que for um tema assim, né, mais íntimo e que você compartilhar com a gente, fica tranquilo. Ele é só, a identidade de vocês é só pra gente. Isso aí. Não tem necessidade nenhuma. Agora, olha só, sabe quem eu acho que tá junto com a gente? Só pra gente finalizar Ah, nesse programa? O Universo, porque eu quero pegar um biscoitinho desse, meu Deus. porque eu quero ver, vou escolher aleatoriamente, hein? Então vou fazer também. Eu quero ver qual mensagem tá aqui. Eu amo isso aqui. Vamos ver se o Universo estava ouvindo o nosso programa. Flavinha, você escolheu a dedo esses biscoitinhos do Haikai. Vou ler o meu. Você está considerando uma atitude que lhe trará crédito. Tudo bom? É isso. Nem o seu ali, no meu vieram 2. Opa, eita! É hora de amadurecer as suas ideias e colocá-las em prática. O meu veio aqui, ó. Controle o vento ajustando as velas. E vieram 2. Duvidar de tudo ou crer em tudo? São duas soluções cômodas que não dispensam ambas de refletir. Eu tinha certeza que o Universo estava acompanhando. Tinha certeza, mas eu acho que das 4, já que o seu vieram 2, essa aqui pequenininha. Controle o vento ajustando as velas. É o que isso. resume bem o nosso papo de bate-papo. hoje. Isso aí. É isso. Controle os ventos, gente, mas ajusta a vela que vale a pena. Isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Beijo.